Olá pessoal, tudo bem? A gente vai hoje, ter aqui a última aula do Illustrator, né? Deixei por último a ferramenta, que a gente mais usa aqui para fazer, para produzir os vetores, para vetorizar as imagens, que é a ferramenta aqui da Pen Tool ou da caneta, né? Eu vou usar aqui nessa aula uma ilustração antiga que eu tinha aqui minha e que eu acho que vai servir para dar uma base de como a gente trabalha, com uma imagem, dentro do Illustrator para ela ser vetorizada, né? Espero que seja útil para vocês, né? Para quem ainda não tem muita familiaridade com essa ferramenta, como fazer essa questão da vetorização. Espero que contribua com vocês aí. Bom, gente, aqui eu eu abri um arquivo e importei a imagem, dentro aqui desse arquivo aqui do Illustrator, né? Eu posicionei ela aqui, mais ou menos no centro do documento, tá? Eu vou fazer do jeito que eu costumo fazer aqui, né? Pode ser que outras pessoas, tenham alguns outros processos para fazer. Eu vou mostrar para vocês como eu faço normalmente aqui com as ilustrações, quando eu tenho que fazer uma vetorização. E então assim, não é esse método, que eu vou mostrar para vocês, não é único, né? Pode ter outras maneiras de fazer também, né? Mas eu vou mostrar o que eu uso mais, o que funciona para mim, né? E aí vocês podem ir com o tempo e adaptando aí o processo para o que fica mais fácil para vocês também. Bom, aqui com a imagem, eu vou selecionar a imagem. A primeira coisa que eu faço, eu seleciono ela e abro aqui, ó, na direita, nessa barra de ferramentas que a gente tem aqui, os layers. E eu vou, com ela selecionada, eu vou vir aqui na barra de propriedades aqui, embaixo do menu principal. Aqui em opacidade, eu vou reduzir a opacidade dessa imagem, pode ser para uns 35%. E eu vou vir aqui em layers e eu vou travar esse layer, tá? Para que eu não consiga mexer no layer aqui, para não atrapalhar na hora de vetorizar. Senão corre o risco de eu, na hora de estar mexendo com a ferramenta da caneta, às vezes eu vou selecionar algum ponto, eu acabo selecionando a imagem no fundo e aí acaba ficando meio, fica atrapalhando o trabalho aqui. Então eu sempre faço isso para facilitar. Tá? E deixo a opacidade aqui reduzida para eu conseguir ver o que eu estou fazendo, com as linhas aqui, do vetor. Tá? Uma opacidade que dê para eu ver a imagem, de referência, mas também que eu possa ver em destaque o que eu estou fazendo no processo aqui de vetorização. Depois, gente, é só adicionar aqui, ó, na caixa dos layers aqui, ó, na parte inferior, o Create New Layer, para fazer um layer novo. E aí eu vou selecionar aqui, ó, a Pen Tool ou P no teclado, tá? Vocês vão ver que, dependendo da versão do Illustrator, ela vem habilitada, essas Smart Guides aqui, né? Ele tenta criar referências aqui automaticamente para vocês na hora de vetorizar. Como a gente vai fazer uma vetorização aqui mais orgânica, esse tipo de referência vai acabar atrapalhando a gente. Então eu vou desativar, que é o Ctrl U no teclado, ele desativa, tá vendo esses Smart Guides? Se eu clicar Ctrl U no teclado de novo, ele habilita, começa a aparecer essas linhas aqui, ó, ó, de borda, ele começa a me mostrar a referência do centro da imagem, e eu não quero isso porque vai me atrapalhar aqui, então é só, eu segurar o Ctrl U que ele desabilita isso, tá? Vocês vão ver que aqui também
eu vou usar bastante aqui onde a gente tem aqui a barra aqui na direita, a gente tem a caixinha de layers e a gente tem uma outra caixa aqui de stroke. Tá? A gente vai usar bastante esse stroke aqui depois que a gente terminar de vetorizar para finalizar alguns detalhes aqui, propriedades da linha mesmo do vetor. É uma ilustração um pouquinho complexa, eu vou tentar fazer uma versão mais simplificada aqui para o vídeo não se estender muito, senão vai ficar muito longo também, mas também que dê para a gente, dê para eu exemplificar como funciona, né, essa questão aqui das configurações aqui, de como a gente pode, né, deixar um pouquinho mais orgânica, né, não deixar tão matemático, né, essa questão da vetorização aqui também. Até por isso que eu peguei esse exemplo, né, de uma ilustração, né, mais solta aqui, não um desenho muito mais técnico, né, com linhas retas e tudo mais. Bom, gente, então eu vou deixar aqui, ó, uma coisa que vocês têm que atentar é o que? Aqui na esquerda a gente tem a caixa aqui de preenchimento e contorno. Ele está com preenchimento em branco e o contorno aqui em preto. O preenchimento eu vou desabilitar, porque se eu deixar ele habilitado, conforme eu for vetorizando aqui, ele vai criar, vai criando o preenchimento aqui, vai me esconder o desenho, e eu não quero isso. Então, sempre que for vetorizar, deixa o preenchimento aqui, ó, vazio, tá? E só o contorno aqui em preto. Depois, se quiser adicionar um preenchimento na forma, aí pode fazer, mas na hora de vetorizar eu prefiro deixar assim que fica mais fácil e não atrapalha tanto a visualização. O importante é deixar a imagem bem visível aqui, né? E para a gente enxergar a referência e o vetor que a gente está fazendo. Aqui eu vou aproximar a imagem, gente, Ctrl+, né? Que é o zoom. O espaço vai ser bastante útil, porque ele, né, é a ferramenta aqui da mãozinha aqui que a gente vai conseguir arrastar a imagem, tá? E, bom, gente, basicamente é isso, né? Vamos começar aqui, eu vou começar vetorizando aqui essa parte aqui do gorro e a gente vai descendo aqui na imagem, tá? Então aqui, ó, depois que a gente clica, essa versão aqui do Illustrator, ele dá aqui, ó, o próximo passo, tá? Do vetor que eu vou fazer. Então, quando eu faço o clique aqui, ó, do primeiro ponto, ele vai me mostrando aqui, ó, onde vai ficar o próximo. Tem versões do Illustrator que não mostram isso, tá? A hora que eu clico somente aqui no segundo ponto que eu ia vetorizar, que ele mostra a linha que fica, e aí eu ajusto a curvatura dela, tá? Aqui ele já vai me dando um preview da linha. O segredo da vetorização, gente, é que quanto menos pontos tiver na imagem, melhor o vetor, tá? Porque se eu sair aqui, ó, vetorizando assim, ó, um ponto atrás do outro, vocês vão ver que vai ficar, né, o contorno não fica fluido aqui e vai ficar muito carregado de ponto a imagem, né? Isso daí vai aumentar o peso também do arquivo nosso. Então, quanto menos pontos a gente puder fazer, é melhor, tá? No vetor. Então aqui eu tenho essa linha aqui, eu vou fazer um outro ponto aqui no topo, aqui, ó, onde começa a curva aqui a mudar de direção. Se eu der um clique só, ele vai fazer uma linha reta, tá? Se eu clicar e segurar e arrastar, aí eu consigo ajustar, ó, a curvatura da linha, tá? E aí ele fica com essas guias aqui da curvatura da linha. Se eu continuar aqui, ó, para baixo, ele vai me mostrar aqui, ó, a linha vai continuar com essa curvatura que eu tenho aqui. E eu vou continuar aqui. Se eu não quiser essa curvatura e quiser que ela continue aqui reta, uma linha reta, a hora que eu deixo a ferramenta da caneta em cima desse ponto, vocês vão ver que aparece como se fosse uma setinha ali menor, ó, no canto direito ali inferior da ferramenta.
eu vou fechar o ponto aqui, ó, e aí ela sai uma linha reta, tá? Vocês vão ver que a guia aqui da curva ficou só pro lado esquerdo, do lado direito ela sumiu, porque a partir de agora daqui, ó, eu vou sair com uma linha reta daqui, e aí começa tudo de novo. Se eu for clicando, ele vai fazendo linhas retas. Se eu segurar, eu consigo editar a curva aqui, tá? E aí, para eu, aqui no caso, se eu quisesse vetorizar aqui, ó, para cá, vocês vão ver que a linha aqui, ela vai seguir aquela curvatura. Então, eu tenho que vir aqui em cima, ó, clicar aqui, e aí ele volta reto de novo, tá? Eu vou só terminar aqui mesmo, meio reto mesmo, para mostrar umas outras propriedades. É aqui, a hora que a gente vem aqui, ó, e clica onde a gente começou, aparece um zero ali, que é o que? É o símbolo que a gente vai fechar essa forma. Então ele fechou a forma aqui, né? Aqui vocês vão ver que eu fiz o vetor, falei para vocês de não fazer reto, acabei fazendo reto. Vou mostrar o que? Que a gente consegue aqui, ó, editar esses pontos depois. Então eu clico aqui no ponto, aqui no menu aqui, ó, de propriedades, tem uma ferramentinha aqui, ó, que é para mim suavizar, né, esses anchor points que a gente chama, que são os vértices aqui, né, do vetor. Então ele vai criar, ó, a curvatura que a gente tinha antes. E aí aqui, ó, eu consigo vir aqui, clicar e ajustar essa curvatura. Então eu consigo editar depois algum ajuste, ou se eu quiser vetorizar assim, eu fazendo, mesmo fazendo os pontos retos, vocês veem que eu fiz muito poucos pontos aqui. Então eu consigo vir aqui, ó, e clicar aqui, ó, em suavizar, e ele vai deixando mais suave, né, o contorno. Da mesma forma, um ponto onde está suavizado, se eu quiser deixar ele reto, eu consigo aqui deixar, né, ele mais reto aqui. Ele tira, né, a suavização, né, as curvas. Então aqui eu suavizo e aqui eu deixo ele sem suavização. Essa ferramenta aqui, ó. Tá? Tem uma outra ferramenta aqui, que é essa tesoura aqui, que é de cut, né? Se eu clicar aqui e clicar nesse cut, o que ela vai fazer? Ela cortou, ela separa os pontos aqui, ó, que estavam unidos, tá? E se eu quiser unir pontos que, né, eu não fechei a forma, é só vir aqui, ó, e vir aqui em Connect. E eu consigo conectar esses pontos, agora eles são um ponto só, tá? E sempre, gente, para editar os pontos do vetor, é sempre a setinha aqui de Direct Selection Tool, não a Selection Tool, né? Na versão, nas versões, eu acho que a mais antiga do Illustrator também é assim. A setinha em preto é de mover, ela vai mover a forma inteira. E a setinha que tem o preenchimento em branco é a que eu consigo fazer a edição dos pontos. Então é sempre com ela que eu vou conseguir trabalhar aqui com essas propriedades. E eu vou sempre conseguir trabalhar com as propriedades se eu selecionar algum ponto, tá? Se eu clicar só com ela, os pontos estão em branco aqui, ó. Quando eu seleciono, ele vai ficar vermelho. Ele fica vermelho aqui no caso porque a cor do meu layer aqui, ó, tá em vermelho. Se eu tivesse com um layer de qualquer outra cor, amarelo, verde, ele ia ficar da cor do layer, tá? Esse vermelho aqui, se não tiver aí para vocês, é porque o layer tá de cor diferente. Mas sempre selecionando aqui, eu vou ter acesso a esse menu aqui de ferramentas. Então aqui, ó, eu consigo suavizar, né? Aqui na ferramenta de suavização, aqui eu já tinha suavizado. E aqui, ó, eu consigo ir editando as curvas, vendo esse preview que ele dá aqui, ó, de como tá ficando o vetor, né? Sempre tentar deixar essa linha aqui, no caso, como eu tenho um traço mais grosso aqui, é sempre tentar deixar o vetor passando bem no centro desse traço, tá? Para que o vetor fique certinho depois, se a gente quiser trabalhar né, mudar o stroke, né, mudar a espessura, né, dessa
dessa linha a gente conseguir trabalhar tranquilo aqui também. Tá? Então eu vou vir aqui, ó, suavizando aqui. E a gente vem acertando a vetorização. Então a gente não precisa fazer tudo de uma vez, tudo certinho, as linhas e tal. A gente consegue editar isso depois e vir ajustando, sempre tentando trabalhar com a menor quantidade de pontos possível. Tá? Vocês vão ver aqui, ó, que talvez aqui a gente precisasse de um ponto a mais, né? Para ele ficar mais alinhado aqui. Como que eu faço esse ponto a mais agora que a gente já, né, já fechou a forma e tudo mais? A gente vai clicar aqui na ferramenta da caneta e se eu clicar em cima da linha aqui, ó, ele vai aparecer um mais. Eu consigo o quê? Adicionar um ponto aqui. E aí a gente troca aqui para essa ferramenta da Direct Selection e eu consigo editar aqui, ó, esse ponto a mais que eu coloquei. Eu consigo ajustar esse ponto e aí eu consigo corrigir aquela curva ali, ó. Né? Do mesmo ponto aqui, ó, se eu quiser botar aqui nesse segmento aqui, colocar mais um ponto aqui para me ajudar nesse controle da curva, eu consigo vir aqui, ó, seleciono, ele vai ficar com mais, adiciono um outro ponto aqui. E aí eu tenho o ajuste, né, dessa parte aqui. Então, gente, sempre que possível usar a menor quantidade de pontos, né, que a gente puder. Aqui eu estou usando aqui, ó, tem 3, 6, 7, 8, tem 9 pontos para essa forma toda. Tá? Então, fica mais limpo o vetor, né? E o resultado fica melhor. Então, quanto menos pontos eu tiver, melhor o acabamento que eu vou ter, né, no vetor aqui. E aí aqui eu vou ajustando. Então, vocês veem que aqui, ó, eu praticamente, né, vetorizei a forma aqui né, do gorro aqui. Eu vetorizei ela, né, tranquilo aqui. Ficou bem alinhado, né, no centro aqui do contorno aqui. Aqui talvez eu precise baixar um pouquinho mais essa curva, arraste. Essas linhas aqui, né, de ajuste, é só clicar, né, no círculo aqui, ó, eu consigo arrastar, aproximar, edito de um lado, de outro, tá? E aí eu vou, é paciência mesmo, gente, tá? E aí com a prática vai ficando mais rápido, né, mais fluido o trabalho de vocês. Eu tô fazendo mais devagar aqui para demonstrar para vocês, mas, né, com o tempo vocês vão vendo que vai ficando mais rápido, né, para fazer esses ajustes e a vetorização em si aqui, tá? Da mesma forma aqui, eu vou fazer agora, eu vou vetorizar aqui essa parte de baixo do gorro. Vocês vão ver que aqui, ó, tem uma linha aqui que é a mesma linha dessa parte de cima que eu fiz. Né? Então, para não ficar com duas linhas aqui, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa parte, né? Outra propriedade aqui, eu vou arrastar com sempre com a Direct Selection Tool, a setinha branca aqui, ó, o A no teclado, o atalho. Eu selecionei esses dois pontos, eu vou deletar eles e vou deixar essa forma aberta mesmo. Por quê? Porque eu vou passar com outra linha aqui, ó. Tá? E aí a gente não precisa repetir essa forma aqui. Então eu vou vir com o Pen Tool aqui, a ferramenta, a caneta. De novo, eu vou clicar aqui, ó. Vou deixar aqui reto. Aqui onde a gente vai ter a curva, eu vou criar um ponto aqui, ó. Clico e arrasto. Faço a curva aqui e já vou deixar essa linha aqui de ajuste da curva já mais ou menos, né, na direção da continuidade do traço aqui, ó, para mim aqui. Tá? Então vou pôr mais um ponto aqui. Um outro ponto aqui, um pouquinho curvado. Aqui, né, eu vou vir aqui, ó, clicar aqui para deixar esse traço reto aqui, depois a gente ajusta. E aqui eu vou fazer mais uma linha aqui, ó, seguro e arrasto, um pouco mais curvada aqui.
e vou terminar com ela aqui. Quando eu terminei, tem versões do Illustrator que ela termina e beleza, ela não vai continuar com ponto. Essa versão que é a 20 aqui, 21, ela continua com essa linha. Para eu fechar o ponto com a forma aberta, é só eu clicar Enter, né, no teclado. O Enter ele finaliza o ponto ali, tá? Então sempre o Enter ele vai finalizar a forma, né? Então eu venho aqui, finalizo o último ponto que eu preciso e teclo Enter no teclado que ele finaliza para mim a forma, tá? Aqui eu vou fazer os mesmos ajustes, né? Aqui onde a gente tem um ponto aqui, ó, que ficou reto, eu vou vir aqui para suavizar. Vou ajustar aqui, tá? Vou tentar fazer com que essa linha, ó, encontre o começo, né? O primeiro ponto dessa de cima. E aqui da mesma forma, eu posso arrastar essa aqui para baixo, aqui, ó, para se tocarem aqui. E eu fazer o vetor. Na parte de baixo aqui também, gente, eu vou fazer a mesma coisa. Criar um ponto aqui, fazer a curva aqui. E com ele até aqui. Criar essa curvatura aqui que eu tenho aqui, ó. Talvez aqui, ó, um Ctrl Z, eu possa arrastar essa linha um pouquinho mais para cá. Criar essa curvatura aqui. Finalizo aqui. E Enter. Eu fecho essa forma aqui também. Tá? E aí, gente, é assim pro trabalho todo, tá? Pro rosto todo aqui dele, no caso. Aqui o cabelo, eu vou começar aqui, ó, da parte de dentro aqui, eu vou vir aqui e fechar a orelha aqui pro lado de fora. Então, eu vou clicar aqui, mais ou menos. Aqui. Aí eu clico e seguro, porque tem uma leve curvatura aqui. Aqui também, eu inverto a curvatura aqui. Aqui eu preciso que a linha seja reta, então eu seguro aqui, ó, até passo aqui por cima do ponto, vocês vão ver que ele aumenta de tamanho, né? Fica com aquela setinha no canto inferior direito, clico, ele vai deixar o ponto reto de novo. Aí eu vou subir reto aqui, aqui. Aqui eu vou dar uma leve curvada na nossa forma. Aqui eu vou continuar com essa curva. Aqui também. Aqui eu vou segurar aqui, ó, até aparecer a setinha aqui. Eu vou fechar esse ponto para ele continuar reto. E aqui eu vou fazer outra curva aqui para acompanhar o nosso contorno aqui. Enter para finalizar a forma também. Tá? E aí aqui a gente vai ajustando. Tá? Esse ponto aqui, ó. Aqui eu posso ligar o Ctrl U, porque vocês vão ver, ó. Estou dando zoom, Ctrl mais. Aí ele é útil porque a hora que ele chega na linha aqui, ó, ele trava o ponto para mim. Então eu consigo aqui, ó, ir ajustando com o Ctrl U. Aqui ele fica útil para eu fazendo esses ajustes dos pontos, tá? Aí eu desabilito o Ctrl U de novo para eu continuar vetorizando aqui. Para a orelha do lado de cá vou fazer a mesma coisa, né? Pego aqui em cima da linha. Aqui ela é um pouquinho mais curva do que a do lado de lá. Clico aqui em cima do ponto para ele fechar para mim, deixar mais reto. Aqui eu vou deixar mais reto também, reto. Aqui eu vou fazer a curva, começar essa curva da orelha. Vou continuar ela aqui. Clico, arrasto. Fecho o ponto aqui também para deixar ele reto de novo, ó. Até a próxima curva aqui. E aqui Enter para ele fechar o ponto aqui, a vetorização. E aqui de novo o processo é repetitivo, tá, gente? Então isso daqui é prática. Dou zoom aqui, o Ctrl mais, Ctrl U, eu habilito de novo essas Smart Guides aqui, clico aqui nesse ponto, arrasto aqui, ó, até tocar a linha aqui da orelha.
né? E eu vou ajustando esse vetor daqui. Quando eu clico aqui no layer e desabilito a imagem, eu posso ir vendo o resultado aqui do vetor que eu estou tendo, tá? Da vetorização que eu estou tendo. Eu gosto de vetorizar com uma linha mais fina, depois eu vou ajustando a espessura da linha, o acabamento da linha. Tá? Agora aqui a gente vai fazer a barba aqui dele. Eu vou começar daqui e a gente vai fazendo vários segmentos, porque ela tem umas entradas aqui, tá vendo? E a gente vai fazer essa forma aqui. E vamos ver se não vai desabilitar aqui o Ctrl U. Se não vai ficar muito longo o vídeo, a gente continua até onde der aqui. E aí eu vou mostrando os ajustes, mesmo que não termine de vetorizar todo o rosto dele, mas já vai dar para dar uma base para vocês de como fazer aí com a vetorização, tá? Então aqui eu fiz, né? Eu vou fazer a curva menor aqui, ó. A curvatura aqui. Clico aqui, ó, no ponto final aqui, onde ele vai começar com outro traço que a gente vai criar. Enter. Fecho aqui, né, o vetor. Aí, terminei aqui e eu vou fazer essa outra. Eu vou fazendo parte a parte aqui agora, gente. Lembrando que cada imagem que vocês forem vetorizar pode ser uma técnica que vai vir a funcionar melhor ou pior, tá? Então, isso depende também muito da imagem que vocês estão vetorizando, tá? Então, que nem essa imagem aqui, que ela é bem orgânica mesmo, né? Vocês vão ver que tem algumas maneiras de ir agilizando o trabalho. Pode ter uma outra imagem mais técnica, que aí a gente precisa das Smart Guides aqui, que vai auxiliar melhor do que ficar fazendo a vetorização sem guia nenhuma aqui. Tá? Vocês estão vendo aqui que eu estou deixando essas partes meio que sem emendar uma na outra, que eu vou ajustar isso depois, que é mais rápido, tá? Então a gente vai fazendo aqui, ó, segmento por segmento, clica, arrasta, faz a curvatura, enter, fecho, né? Clico aqui, ó, vou começar outro, arrasto, né? Enter de novo, ele fecha, né? Não continua aqui. Aí eu clico aqui, seguro aqui, ó, arrasto, ele vai habilitar, enter, eu fecho aqui o contorno. E aqui eu vou fazendo aqui, ó, o contorno da barba toda dele aqui. Eu vou fazer desse modo, tá? Aqui, essa parte, como ela continua para cá, eu vou clicar aqui para ele fechar, aqui para ele deixar reto o contorno a partir daqui. Aqui eu vou inverter a curva, né? E aqui eu vou inverter ela de novo pro lado de cá. Enter. Tá? A ferramenta aqui é o atalho do espaço, né? Para eu mover a imagem aqui. E aqui eu vou continuar pro lado de cá. Seleciono o Pen Tool de novo. Clico aqui. Dou Enter para fechar a forma. Clico, seguro e arrasto aqui para fazer a curva. Dou Enter de novo. Clico, seguro e arrasto aqui. Enter de novo. E assim a gente vai repetindo aqui até finalizar aqui o formato da barba dele. Tá? E aí aqui também, ó. Já estamos na penúltima aqui. Eu ia, gente, dar um exercício do Illustrator. Ele ia ser para vocês vetorizarem, né? Um personagem, um objeto, né? Uma forma em si.
mas por conta, né, do trabalho final que vocês estão desenvolvendo, eu vou deixar isso como um exercício para quem quiser praticar, para quem quiser, né, aprimorar a técnica, é praticar, gente. É pegar uma imagem de referência e vetorizar. E se vocês tiverem alguma dúvida, quem quiser, né, fazer essa prática e tiver alguma dúvida, pode me procurar que aí a gente vai conversando, tá? Eu não vou colocar como exercício para entrega. Vocês já estão com o trabalho final, eu já passei 7 exercícios para vocês, então não vou adicionar mais exercício aí, então vocês conseguem, para vocês conseguirem terminar o projeto, já, né? A apresentação já está aí. Então, essa aula eu tinha que dar para vocês porque é a ferramenta, né, que vocês mais vão usar no Illustrator para fazer a vetorização. Então, eu não podia deixar de passar para vocês, tá? Aqui, gente, agora que eu terminei a barba, o que eu vou fazer aqui é fazer aqueles ajustes depois da vetorização com a ferramenta de Direct Selection e com o Ctrl U, né, com a Smart Guide aqui, ó, habilitada, né? Então eu vou dar um zoom aqui, Ctrl mais, espaço, vou arrastar aqui, vou dar mais um zoom aqui, Ctrl mais, e aí eu seleciono aqui, gente, e venho aqui, ó, e vou posicionar em cima do contorno, né, da linha de baixo que eu criei. E aí aqui eu vou ir ajustando, tá? A curvatura. Né, da imagem para ela, né, para ela casar com a referência que eu tenho aqui embaixo. Bom, pessoal, então aqui eu vou, né, dar prosseguimento aqui com, né, a edição aqui dos contornos, tá? E aí a gente vai acertando esse lado de cá, né, com essa edição que eu vou fazendo, que como eu vou aumentar a espessura aqui dos contornos, a gente não precisa, né, ficar editando tudo agora. Eu estava mostrando aqui mais para vocês, mostrar como funciona a questão dos Smart Guides, como que a gente consegue trabalhar essa questão dos pontos e tudo mais, né? Então aqui eu vou deixar habilitado aqui, né, a nossa imagem de referência no fundo. Eu vou tirar um pouco o zoom, Ctrl menos. E aqui com a ferramenta de Selection Tool, o V, né, eu posso arrastar aqui e selecionar todo o meu Layer 2, já que o de baixo tá travado, né? Eu vou vir aqui, ó, no menu de Stroke, aqui, nas propriedades do Stroke. Aqui a gente consegue aumentar a espessura, né, desse contorno aqui, de maneira geral. Eu acredito que aqui com 5 tá ok, né? Vocês veem que na referência a gente cobriu quase que todos os contornos aqui. Então eu acredito que 5 tá tranquilo, tá ok pra gente trabalhar, tá? Tem algumas outras propriedades aqui que é de acabamento aqui da linha, né? Eu vou usar uma aqui de exemplo. Se a gente tem essa linha aqui, a gente pode a terminação dela, né, ser no ponto, né, em cima, bem em cima do ponto aqui. Pode ser projetada, né, para fora do ponto, então ela tem uma terminação além do ponto aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó, que ela não termina certinho onde está o ponto, ela tem uma projeção, né, além do ponto. O jeito que estava aqui, ela encerra bem onde é o ponto aqui. E a gente tem a projeção aqui arredondada, né, esse ponto arredondado. E a questão das curvas aqui. Aí eu vou pegar essa linha aqui que a gente vai ver bem. A gente tem essa curva aqui, né, que é uma curva angulada aqui, né, bem seca aqui, um ângulo reto. A gente pode ter um acabamento arredondado, né, nas curvas aqui, ó. Aqui também vocês vão perceber que arredonda um pouquinho, mas arredonda, né? E a gente tem esse acabamento chanfrado, né, nas curvas. Para essa ilustração, eu vou deixar esse acabamento arredondado aqui, tá? E aí eu posso fazer isso, tirar o zoom aqui, eu posso selecionar
toda a imagem, né? E aí, assim, vai de estilo. Apesar que eu acho que aqui, ó, esse canto mais vivo, eu acho que fica interessante com o personagem. Eu vou deixar aqui o canto vivo, gente. Mas depois vocês vão ver que eu vou fazer uma outra etapa que a gente consegue ajustar, né, ainda melhor isso e personalizar ainda mais esse traço, tá? Aí aqui a gente vai ter, nesse caso aqui, ó, a última opção no stroke é o perfil aqui do stroke. Se ele é uniforme, né, a gente tem esse perfil que ele é mais fino nas pontas e grosso, né, a espessura maior no centro, né? A gente vai ter aqui um perfil, a gente vai ter vários perfis aqui, tá? De acabamento, testando aqui que a gente vai sentindo qual que vai funcionar melhor, tá? A gente tem esse daqui, que ele começa mais grosso aqui e mais fino depois. Esse se encaixa bem na barba, mas a gente precisa de inverter isso, né? Mais fino aqui e mais, né, espesso, mais grosso aqui do outro lado. Então aqui, ó, do lado, vocês vão ver que a gente tem um flip aqui. Que a gente clicar, a gente consegue inverter isso, tá? Então a gente consegue fazer essa inversão, né? Então vocês vão ver que aqui a gente consegue ter esse tipo de ajuste. Nessa parte específica, eu não vou deixar esse ajuste, porque eu vou fazer de uma outra forma, eu vou mostrar para vocês. Nessas daqui, vamos ver se ele vai funcionar. Deixa eu inverter aqui. Ele vai ficar um pouquinho menos do que eu imaginava. Eu vou colocar aqui, ó, aumentar o stroke dele para ver se a gente consegue bater aqui. Deixa eu ver. Acho que aqui fica bom a imagem. E aí, gente, depois que a gente configurou uma aqui, se eu selecionar as outras aqui de baixo e pegar o conta-gotas aqui, ó, eu consigo copiar aqui. Ele vai copiar só a espessura, mas eu posso selecionar todas aqui de baixo, ó, e aplicar esse estilo, né, de uma vez só, em vez de ficar fazendo uma por uma, né, eu consigo aplicar, né, de uma vez só em todas aqui de baixo. Parece que tá ficando meio bagunçado aqui, mas depois a gente vai conseguir arrumar isso e editar isso com outro jeito que eu uso aqui para fazer as vetorizações, principalmente com essa arte que tem essa variação de traço, que eu acho mais simples de trabalhar. Tá? Então aqui eu selecionei todos, menos esse daqui que eu vou selecionar, do outro lado eu não selecionei também. Vou desmarcar aqui. E aí eu vou aplicar. E aqui eu vou inverter. Inverter eles aqui. Deixa eu tirar essa aqui de baixo também, porque depois eu vou fazer de um outro jeito. E essas daqui do lado de cá, né, gente, como tá invertido, eu selecionei do lado de lá também. Eu vou dar um flip aqui. Bom, eu fiz aqui a barba. Aqui essa parte de cima aqui, gente, tá praticamente fechado. Não tem muito o que configurar aqui, o que fazer. Essa parte de baixo, o que eu vou fazer aqui, eu vou, por segurança, né, eu vou clicar aqui, ó, no layer, no círculo aqui, ó, para selecionar tudo que tem nesse layer. Eu vou clicar em Ctrl C, né, para copiar. Vou criar um layer novo. Vou travar esse de baixo e vou clicar Ctrl Alt Shift V. Ele vai fazer uma cópia exatamente no mesmo lugar do de baixo, tá? E eu vou desligar esse layer aqui. Esse layer vai ficar com as linhas editáveis. Esse layer de cima, com tudo selecionado aqui, eu vou vir aqui em objeto e vou vir aqui, ó, Expand Appearance,
tá? E depois eu vou clicar de novo aqui em expandir, aqui expande. E aí ele vai pedir se quer que né, faça a expansão do preenchimento e do contorno. Eu vou clicar que sim, até porque ele não tem preenchimento nenhum, só tá com contorno. E aí vocês vão ver que o que era a linha, né, o traço em si, eu criei uma forma do traço, né? Eu transformei a linha numa forma. Então aqui não funciona mais a questão do stroke. Se eu quiser colocar stroke aqui, ó, eu vou colocar o stroke, eu vou até colocar de outra cor para vocês verem. Eu vou colocar contorno na forma que eu criei. Ela deixou de ser contorno e passou a ser uma forma, tá vendo? Mas eu não vou colocar stroke nenhum aqui, eu não vou trabalhar com stroke. Eu vou trabalhar com a forma em si agora. Então esses ajustes aqui, ó, que ficaram meio bagunçados, né, eu vou deixar o Ctrl U ligado, né, o Smart Guard aqui, ó, esses escritinhos que aparecem nessas inscrições em azul, a gente vê que ele está ligado. Eu vou dar zoom aqui, ó, e aí aqui eu vou vir com o Direct Selection Tool, seleciono esse ponto aqui, ó, e eu vou arrastar ele aqui para dentro. E aí eu vou trabalhar né, com os pontos aqui, a vetorização, né, da forma em si. Tá? Então vocês vão ver que a gente consegue aqui, ó, eu consigo editar essa forma aqui para que ela fique, né, mais, né, justa aqui com o que a gente tem aqui da imagem original. Tá? Então aqui eu consigo ir ajustando aqui, ó, e combinando uma com a outra. E aqui onde que era para ser mais fino, eu posso fazer mais fino aqui, né? Mas aí eu faço do meu jeito aqui, o jeito que a gente consegue controlar melhor, né, essa espessura. Então vocês estão vendo que aqui, ó, já dei uma organizada aqui. E assim eu vou fazendo no contorno todo aqui, né, da forma. É assim que eu trabalho, gente. Eu estou passando para vocês a forma que eu faço os vetores aqui, quando eu preciso vetorizar personagem ou vetorizar, como eu trabalho muito com ilustração. Eu acho que é um jeito mais prático de trabalhar e de dar. Eu acho que fica mais, dizer assim, mais personalizável, vai. A gente consegue fugir um pouco dos presets ali do stroke que já vem no Illustrator, né? Que a gente tem que usar essas predefinições aqui e às vezes elas são meio engessadas. Então eu consigo ir ajustando aqui para ele ficar mais natural no caso da ilustração. Então vocês vão vendo, ó, que eu vou editando aqui com os pontos, da mesma forma que eu estava com o contorno. Né? Eu vou ajustando aqui esses pontos e a gente vai conseguir, né, se aproximar bastante da referência aqui. Então seleciono aqui, sempre com o Direct Selection Tool e o Ctrl ligado, ó, eu coloco aqui bem em cima da forma de baixo. Clico aqui, ó, nesse ponto, por exemplo, aqui que eu criei e venho aqui para deixar mais suave, suavizado aqui. E a gente vai trabalhando assim, né, na forma toda aqui. Tá? A gente vai tentando ajustar aqui e vocês vão ver que se eu desligar aqui, ó, a imagem de referência aqui embaixo, a gente já tem uma forma bem próxima do desenho, né, da arte lá de referência. Mesmo nesses contornos aqui, por exemplo, da orelha e tudo mais, né, que vocês podem ver aqui que estão praticamente aqui, né, já prontos, ainda tem alguns defeitinhos quando a gente converte, tá vendo? Aqui, ó, ele criou vários pontos aqui para um ponto só. Eu consigo vir aqui, ó, com a ferramenta da caneta, eu vou selecionar aqui
com a ferramenta da caneta, ó, eu consigo, do mesmo jeito que eu crio pontos, eu posso eliminar pontos aqui, ó. Eu vou excluindo esses pontos até sobrar um só. Aqui também, ó. Eu vou ver qual que eu consigo excluir sem alterar tanto a forma aqui, e eu vou limpando aqui o vetor também. Então a gente volta corrigindo esse tipo de detalhe, tá? Aqui que ficou meio esquisita essa forma, né? Ela tava criando uma depressão aqui no contorno, eu já arrumei. E aí, gente, aqui eu posso selecionar esses vetores aqui, eu posso empurrar eles para deixar essa linha aqui um pouco mais fina aqui no meio, né? Mas aí é detalhe mesmo, gente. Isso daqui é detalhe, né? A gente vai ajustando isso e vai fazendo, né? A barba aqui para eu terminar, né? Eu faria aqui todo esse processo que eu fiz aqui, eu vou fazendo em toda a parte aqui, né? A parte de baixo aqui, tanto quanto a parte de lá, que a gente tem que ter aqui uma parte mais fina, né? Que eu não escolhi para fazer agora na mão aqui, ó. Eu consigo arrastar ela e deixar ela mais fina aqui. Aí eu seleciono só a ponta e levo aqui, ó, onde tenho o contorno aqui. E aí eu vou fazendo esses ajustes, tá vendo? Eu consigo criar, né, essa variação de espessura. A forma mais manual fica mais natural. Tá? Do mesmo jeito aqui, ó. Aqui ele criou 3 pontos, eu posso vir aqui na caneta e deletar esse ponto do meio. Só clicar em cima quando ele está com menos, aqui com a Direct Selection Tool, eu pego aqui, ó, essa aresta aqui, ó, trago para cá, seleciono esses dois aqui, ó. Esse com Shift, né? Eu seleciono os dois. Tem mais algum ponto aqui que eu não estou marcando aí, foi. Aí eu arrasto ele aqui e edito ele aqui para ficar mais próximo da nossa referência. E aí vocês veem que eu fiz né, essa variação de traço, né, no vetor de uma forma mais manual aqui. E aí aqui, gente, o processo aqui não ficou certinho, vocês viram aqui que a forma ficou meio irregular, mas como tá uma por cima da outra, é só para limpar, né, o canto aqui, assim como aqui, ó. Eu não quero que apareça, eu trago para dentro da de baixo. E aqui essa daqui eu arrasto para cá, acerta a curvatura. Essa aqui também, ó, arrasta aqui para baixo. Aí dou uma acertada aqui na curvatura dela também. E assim eu vou fazendo todo o processo aqui, toda a parte da barba aqui dele, né? Eu vou ficando arrastando e ajustando as espessuras aqui. É um processo bem... Eu particularmente gosto de fazer isso. Tem gente que não tem tanta paciência para ficar vetorizando, mas é um serviço aqui de paciência, tá? É bem... É bastante paciência para chegar no resultado aqui. E aí vocês vão ver que a gente já tem uma qualidade de vetor aqui bem próximo da arte final aqui do real. Essa ilustração de base eu fiz no Photoshop, tá? Então aqui, né, eu tô tentando chegar né, com a tablet e tudo mais. Então eu tô tentando chegar no vetor próximo ao resultado, né, de uma ilustração mais orgânica, mais manual. Então, nesse caso, esse processo de converter, né, de expandir o contorno funciona, fica bom, né? A gente tem um resultado legal aqui. E como um último passo, né, eu não vou, se a gente for fazer a imagem toda aqui, a gente vai ficar umas 3 horas aqui de vídeo e essa repetição de passos, né, o que vai mudar é a questão do stroke aqui nos olhos e tudo mais. Eu vou deixar até essa imagem JPEG de referência para vocês. Quem quiser terminar de vetorizar, depois com mais calma, se tiver alguma dúvida, né, pode
pode me procurar. O que eu faço depois disso, eu seleciono, por exemplo, aqui a barba, né? Eu seleciono as formas aqui, ó, da barba, e aí eu trabalho aqui com o Pathfinder, que a gente já viu também, né? Com a união das formas, né? Então, eu transformo toda essa barba que antes era um traço só, né? Um contorno que eu transformei em forma e agora eu uni todas as formas em uma só, né? Isso é legal porque na hora que eu vou trabalhar aqui, ó, por exemplo, aqui a barba, eu quero trabalhar com a barba num contorno, uma cor diferente. Como é marrom, eu vou trabalhar numa cor mais amarronzada aqui, ó, tá? E aqui onde é o tom de pele, aqui eu quero trabalhar com um tom mais claro, né? Mais próximo aqui de pele. Deixa eu ajustar aqui, ó, nas cores. Tá? Eu consigo fazer essa diferença, né, de tons aqui, né, e aqui eu tenho uma forma só do que eu tenho que ficar colorindo, né, trocando a cor de cada segmentinho daquele. Então eu vou unindo aqui na hora de fazer a vetorização. Aqui vocês vão ver que o gorro aqui no caso ficou por baixo, né, dessa parte aqui da orelha aqui do cabelo. Se eu quiser deixar ele por cima, essa parte aqui é só selecionar, né, clicar aqui, ó, e arrange, que a gente já viu isso também. E aqui se a gente colocar aqui também bring to front, vocês vão ver que essa parte eu resolvo, essa parte aqui eu não vou resolver, tá? O que eu geralmente faço aqui é selecionar as duas, vir aqui no Pathfinder, aqui ó, eu venho aqui ó, no dividir aqui. Esse dividir ele vai fazer o que? Ele vai criar ó, tudo que se intersecciona aqui ó, ele cria divisões, né? Que é a ferramenta, né? Dividir. E aí ele une tudo aqui, ó. Se eu clicar, tá tudo junto. Eu clico aqui ó, e dou um ungroup aqui para desagrupar. E aqui eu venho nessa parte. Vocês vão ver que esses pedacinhos aqui, ó. Por exemplo, esse pedaço aqui, que é o que eu quero que fique dessa cor alaranjada, ele tá aqui recortado certinho. É só vir com conta-gotas aqui, ó. Ele vai ficar com a mesma cor. E aí eu seleciono essa parte, com a parte laranja toda aqui, e clico aqui em unir. Ele vai unir aqui. E essa parte aqui, com que está em preto, eu clico em unir aqui também. E aí eu tenho, né, essas formas encaixadas, né, entre elas, né? Da mesma forma como eu posso fazer aqui, ó, entre a barba e essa parte da orelha aqui do cabelo. Eu seleciono as duas, venho aqui, ó, em dividir. Essa partezinha aqui que ela se encontra, eu vou vir aqui, ó, clicar com o botão direito, desagrupar aqui em grupo, e eu vou selecionar essa parte com essa da barba, com conta-gotas para deixar da mesma cor. E eu seleciono as duas e venho aqui unir também. E aí eu tenho um encaixe certinho, ó, dessa parte aqui com essa. E essa daqui eu consigo fazer a mesma coisa. E assim eu vou ajustando aqui, ó, o vetor, no caso da ilustração, né? Para ficar com contornos com cada um com uma cor e encaixados aqui. Então, esse é meu processo, gente, de vetorizar uma imagem, aqui no caso ilustração, dentro do Illustrator, tá? São alguns macetes aí que eu tô passando para vocês, que é com prática que a gente vai pegando e vai testando, né? E para mim funciona, fica rápido, né? Aqui então a gente divide, né? Aqui eu desagrupo, pego esse pedaço com esse outro laranja e uno ele aqui. E aí eu vou fazendo assim, até essa parte aqui de cima com essa é mais branca, eu quero deixar essa parte aqui, por exemplo, isso eu já estou fazendo em questão de finalização, tá gente? Mais clara do que essa daqui de cima, que é um azul, por exemplo, um azul mais intenso e tudo mais. Eu consigo também aqui, ó, vir aqui no Pathfinder, né, e dividir
Clico aqui com o botão direito, desagrupo e vou selecionar essas duas partes aqui com essa outra e vou unir elas, e aí eu tenho um encaixe, ó, certinho dessa parte de cima com essa de baixo, tá? E aí se eu vier aqui em Layer e desabilitar a referência, vocês vão ver que eu já consigo ter um resultado, né, bacana nessa questão dos contornos aqui. E assim eu vou fazendo na ilustração toda, tá, gente? Então aqui é só pra gente encerrar mesmo o Illustrator. E eu deixei por último porque vocês estão vendo que a gente acaba usando todas as ferramentas, né, que a gente viu até agora de arranjar objetos, o Pathfinder, né, a questão aqui das ferramentas aqui de seleção, né, e tudo mais. Então é um fechamento mesmo, né, com essa questão da Paint Tool aqui de vetorizar, né. Espero que seja útil para vocês, que ajude aí, né, nos trabalhos futuros de vocês. Eu não vou fazer o rosto dele todo aqui, porque a gente já está com quase 1 hora de aula, né, e a gente só fez esse pedaço. Se eu for fazer todo o rosto aqui, a gente vai ficar realmente umas de 2 para 3 horas aqui, e vai ser essa repetição dos processos. Então eu mostrei aqui em algumas partes o processo, né, como que eu faço desde a hora que eu tenho a imagem aqui até a hora de finalizar com as cores e ajustar as formas aqui. Então espero que vocês, no geral, tenham gostado do curso, né, no semestre. Por conta da pandemia, a gente não pôde. Eu queria passar um pouco do After Effects para vocês, mas vai ficar bem inviável, porque para vocês instalarem também vai ser mais complicado ainda. Então eu estendi um pouco mais a parte do Photoshop e do Illustrator também. Espero que vocês tenham, né, aproveitado, que tenha sido, né, válido para vocês, né, que vocês possam utilizar aí, né, esses recursos que eu passei. Lembrando também que foram recursos bem básicos, né? Eu tentei passar o mais básico para atingir a todos, né? Para quem já trabalha há mais tempo, eu tentei trazer alguns recursos diferentes, né? Algumas dicas aí que eu uso no dia a dia. E para quem nunca tinha, né, trabalhado, né, a fundo aí com o Illustrator ou Photoshop, eu tentei passar as ferramentas básicas para vocês começarem a desenvolver aí uma habilidade dentro do programa, né? Para quem quer se especializar, é correr atrás de vídeo, de alguns cursos que hoje tem bastante, né? Porque são ferramentas que têm bastante possibilidade, né? Bastante recurso. E para a gente fazer um curso assim de um semestre, é bem difícil a gente abranger tudo, né? Do básico até o mais avançado, né? E é muito difícil alguém, né, encontrar alguém que saiba mexer em tudo, né, do Illustrator, do Photoshop. Sempre tem alguma coisa que a gente vai aprendendo e a gente tem que ir sempre correndo atrás para ir melhorando cada vez mais, né, e dominando melhor as ferramentas. Então é isso, gente. Agradeço, né, pela presença de vocês, por terem acompanhado os vídeos, né? Espero que tenha ficado bom, né? Nunca tinha gravado vídeo antes. Tentei fazer o melhor aqui para vocês, né? E espero que vocês tenham aproveitado. Em específico dessa aula, eu vou deixar essa imagem lá. Quem quiser terminar depois, com calma, e quiser tirar alguma dúvida, né? Pode me procurar, né? E a gente conversa aí, né, das dúvidas que vocês vão tendo aí. Mas é isso, gente, né? Então era isso que eu tinha para passar para vocês. Sobre o trabalho final que vocês estão desenvolvendo também, qualquer dúvida é só me procurar. E a gente, né, vai se falar de novo na apresentação, né, dos projetos finais. E as nossas aulas, né, as videoaulas aqui, a gente encerra por aqui o conteúdo do semestre. Então é isso. Obrigado pela presença
e até, né, a apresentação dos trabalhos aí de vocês. Até mais, pessoal.